Olá, 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 olá. Março, dia 5, domingo à noite, são exatamente agora 7h30. Eu estou vindo aqui para gravar um vídeo rápido para falar sobre gerenciamento financeiro e gerenciamento de risco. É um assunto simples, mas de vital importância para a sobrevivência dos traders e de investidores dentro da bolsa e de renda variável. Ok? Ele é tão importante que existe nos bancos e nas corretoras um formulário que você precisa preencher, onde ele vai te mostrar qual o perfil que você tem. Se você é arrojado, se você é moderado, como é que você vê suas finanças. Com esse relatório, quando você preenche esse relatório e você não dá na resposta do relatório uma resposta como ávido a risco, se você tentar operar nesses bancos, nessas corretoras, você não vai conseguir fazer compras de ações ou entrar dentro de fundos de investimentos que têm maior risco, justamente para preservar o seu capital e não ferir seus investimentos. E de certa forma isso é vital para que você possa se manter no mercado. Então eu vou estar mostrando aqui uma planilha muito simples, como deveria ser mais ou menos o controle de um investidor, ok? É muito, muito, muito simples. Então, a primeira coisa seria ideal que vocês entrassem dentro de um banco ou de uma corretora e preenchessem aquela área de questionário para ver qual perfil que vocês têm. Para saber se vocês realmente são moderados, se vocês são... como vocês enxergam essa parte de renda variável. Então, eu vou estar mostrando aqui uma primeira tabela. Essa primeira tabela ela te dá mais ou menos como você deveria estar separando seus investimentos dentro da renda variável, principalmente na parte de bolsa, né? Que eu vou estar mostrando para vocês. Então, vamos supor aqui que você dentro do seu capital total, você defina que vai investir 50 mil, 20 mil, 10 mil, sei lá, né? Vamos por 20 mil. Que é o valor total que você está falando que você pode pôr na renda variável. A renda variável, de certa forma, você deveria estar colocando no máximo do seu patrimônio 30% a 40%, não mais do que isso. Porque você coloca em risco, né? Porque como o próprio nome diz, ela é uma renda variável. Ela pode subir, ela pode descer e ela pode fazer com que você tome grandes prejuízos, grandes ganhos, mas grandes prejuízos. Então, a teoria diz para que você sempre estabeleça um máximo de 30% a 40% do seu capital para investimentos em renda variável. Ok? Se você é ávido a risco, você pode até aumentar isso, mas sempre lembrando que ele é algo que pode te trazer prejuízo. Ok? Então vamos supor que você tenha lá 20 mil. Então qualquer valor que você acha que deva investir na parte de renda variável, e aqui nesse caso vamos estar falando da bolsa, 20 mil. O risco aceitável de perda seria 2%. Existem investidores ou analistas que eles colocam 3% até 4%, mas 2% é a média aí do pessoal, ok? Então, dentro desse investimento, você poderia perder R$ 400. E como é que eu faço isso? Como é que eu controlo isso? Então, quando você entra numa aplicação, dentro de uma compra de um ativo, e você já estabeleceu que o seu máximo de investimento na renda variável é de 20 mil, você não vai colocar todos os 20 mil dentro de um investimento único. Então, aqui o ideal é que você tenha aqui um investimento que você faça com divisões. Então, por exemplo, tem 2 ou 3 ativos e você vai dividir esses 20 mil em 2, 3, 4. Eu sempre recomendo que não entre muito mais do que 5, 6, porque fica difícil controlar, né? Entrar e ficar acompanhando como os papéis estão andando, ok? Então, vamos supor que surge uma oportunidade, você falou, eu comprei Taesa, por exemplo. Eu fui lá e falei, vou comprar 5 mil de Taesa. Okay? E aí eu vi que o meu risco lá era 5%. E os 5% dos 5 mil reais são R$ 250.
são justamente aquele stop que eu falo para vocês. Né? Ah, tem um stop de 5%, um stop de 3,5%, um stop de 6%. Então, olha aqui, eu tenho um stop de 5%, que seria R$ 250. Se eu estabeleci dos meus R$ 20.000 que eu só posso perder 400, então eu posso entrar em um outro papel dos 400 para 250, só 150, que é o que eu poderia estar investindo de risco, colocando em risco em outro papel. Ok? E como funcionaria isso? Vamos supor que eu volte a entrar na Light, que eu já estou. E eu vou comprar lá dos 20.000, já coloquei 5, sobrou 15, vou colocar 10.000. Ok? Se eu colocar 10.000 e eu só posso ter um stop de 150, eu só posso ter 1,5% de perda nesse trade. Então, eu tenho que fazer essa análise e verificar se realmente existe essa possibilidade dentro do trade de fazer só 1,5% de stop. E a gente sabe que 1,5% é muito curto, é stop frágil, e geralmente não dá para fazer isso. Então, em vez de eu colocar 10.000, eu vou colocar 5.000. 3%. Se o sistema e o setup permitir, ok. Então, é para isso que serve esse gerenciamento financeiro. Você vai estabelecer quanto você vai poder aplicar e dentro do quanto você vai aplicar, quanto você vai assumir de risco. Ok? E como é que funciona isso? Se dentro do mês você chegar no seu limite de R$ 400, você para de operar. Né? No caso aqui, olha, eu coloquei todo o meu risco em jogo, em 2 papéis. Né? E se eu tiver a perda, eu paro de operar. E só opero no próximo mês. Ok? Isso é importante porque você vai limitar sempre suas perdas. E quando você toma 3, 4 stops seguidos, é que alguma coisa está errada. Você tem que parar, repensar, ou o mercado não está te dando os sinais que você costuma ver, ou o setup não está funcionando para aquele tipo de tendência que está ocorrendo nesse momento. Então você tem que parar de operar. Ok? É muito importante isso. Então isso funciona para quem quer investir 20.000, 50.000, 100.000. Nos 50.000, 2% seria R$ 1.000, ou se você assumir que seria 3%, né, R$ 1.500. Aqui eu ainda teria saldo, então eu poderia operar mais papéis, então e assim vai. Ok? Mas fiquem cientes que isso é a regra do jogo. É muito simples, mas é muito importante. Não deixe de observar isso. Um outro ponto é, como é que eu vou controlar as minhas operações? Né? Então, faça uma planilha, né? Coloque lá uma data de entrada no papel, qual a corretora que você usa, qual o tipo de mercado, né? Se é Ibovespa, se é commodity, se é BMF, né? Qual o ativo que você está entrando, né? Ambev, Bradesco, Banco do Brasil, qual o setup que você está usando, né? Quais são todos os setups que você tem, você usa, qual o tipo do gráfico que quando você entra numa operação você vai ter que acompanhar sempre no mesmo tempo, qual a quantidade que você comprou, se foi compra, se foi venda, qual o valor que estava a cotação na hora que você comprou ela, quando você for sair, quanto é que ele está dando, qual o valor, quantos pontos você está fazendo, qual é essa diferença, quanto isso está te dando bruto e assim por diante. Então essa planilha te ajuda a controlar quanto você está tendo de valor, né, e dentro das suas operações, 3 ou 4 operações que estão andando, para você saber aí se você está atingindo seu máximo de perda permitido ou não. E aí você pode até automatizar a planilha, coloquei aqui um exemplinho, isso aqui é uma planilha demo que eu tinha montado, um pouco baseado na que eu tenho um pouco mais elaborada. Deixa eu ver se eu abro para vocês aqui, só para vocês verem. É uma tabela que tem macro e ela é bem mais elaborada que essa. Okay? Deixa eu ver se ela abre aqui, para a gente dar uma olhada.
e ela atualiza tudo automaticamente. Então eu coloquei várias entradas aqui no meu planejamento, quais são as operações, como é que elas estão andando, aqui as principais ações, os índices, como é que eu separo todos os índices, né? Se eu quero procurar um índice aqui, a Ambev, por exemplo, onde ele está, quais são os segmentos que ele se encontra e assim por diante, ok? Isso me ajuda bastante, eu consigo ver a participação de cada grupo e assim vai. Então a minha planilha é um pouco mais elaborada, mas aquela que eu estava mostrando para vocês, deixa eu voltar lá nela, ela já é suficiente para fazer esse tipo de controle, ok? Então não esqueçam, essa é uma forma simples de controlar o capital e garantir o controle de risco. Então, muito importante, não se esqueçam disso, sigam essa dica, que vocês não vão ter problema aí no mercado, ok? Gente, qualquer dúvida, se quiser aquela planilhinha, me manda um e-mail, me avisa que eu mando para vocês, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo, um abraço.